Graças a Deus, mais uma oportunidade de estudos. Eu espero que vocês tenham passado bem este dia, descansando, recompondo as forças e que estejamos aqui de coração alegre para mais um estudo do Evangelho. Hoje é o nosso 16º encontro, o que significa que nós hoje completamos 4 meses de estudos aos domingos com esta nova turma. Então, isso não deixa de ser um motivo de contentamento para nós e também gratidão a Deus, porque se chegamos até aqui, é porque esta atividade está de acordo com os propósitos do nosso grupo espírita em relação ao estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Para iniciarmos, então, as atividades desta noite, aliás, antes disso, agradeço a companhia de todos, sejam sempre muito bem-vindos, espero que estejam todos muito bem, em paz, com muita saúde, sobretudo. Então, para iniciarmos as atividades desta noite, a prece de abertura fica por conta da Margarete. Por favor, Margarete. Boa noite a todos. Primeiro eu queria pedir desculpas que a rua aqui perto de casa é muito barulhenta e nesse horário as motos entregadoras, então se houver alguma sonoplastia aí... Aqui também é direto, Margarete, sem problemas. Bem, por enquanto não estamos escutando nada, vai na paz. Vai na paz. Então vamos lá, meus amigos. Unir nossos pensamentos, nossos corações, até nosso Pai, e agradecer a Ele, principalmente, por ter permitido que o nosso irmão Jesus tenha dedicado alguns minutos das suas imensas e responsáveis tarefas como espírito superior, dedicado àqueles minutos que significou a encarnação dele para nós, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para o nosso melhoramento. Agradecer muito a ele por ter nos deixado estes ensinamentos e aproveitemos para pedir perdão a Deus nosso Pai e ao nosso irmão Jesus por até hoje sermos relapsos com os seus ensinamentos, sermos descuidados dos seus ensinamentos. Mas agora estamos despertando diante do nosso pouco entendimento. Estamos conseguindo estudar, entender dentro das nossas possibilidades e com certeza nos comprometendo a atuar no bem, a modificar a nossa forma de pensar, de perseguidores de Jesus, passarmos a irmãos, lado a lado, executores da sua obra neste maravilhoso planeta. Que os bons amigos da casa, responsáveis por este grupo, continuem a nos auxiliar a bem entender, a bem direcionar o nosso raciocínio e o nosso entendimento dos estudos de hoje e de todas as semanas. Fica conosco, Pai, através desses irmãos. Que assim seja. Obrigada, Margarete. Então, hoje, mais uma vez, trabalhando com a parábola do trigo e do joio, possivelmente vamos encerrar o estudo dessa parábola hoje. Não significa que tenhamos esgotado o assunto, já comentamos sobre isso. Longe de nós pensar que a nossa palavra é a última em relação a qualquer coisa que diga referência ao Evangelho. Nós equiparamos, né? Porque se fôssemos assim com mais tempo, mais aprofundamento, certamente teríamos muito mais para descobrir. E nas noites anteriores, nos domingos anteriores, então, só repassando o que nós fizemos, né?
nós começamos o estudo da parábola do joio. Deixa eu ver aqui quando foi que começamos. Nós começamos no dia 11 de abril. Isso. Então, nós fizemos a leitura da parábola, sua explicação, seguindo aquele roteiro, fomos descobrindo os personagens, depois o lugar onde se passa a parábola, o tempo a que a parábola se refere e os elementos que são em grande número. Lembrando, gente, que todos os vídeos dos estudos de domingo à noite eu tenho colocado no YouTube, no canal do NEP Eurípides Barçanufo Limeira. Então, é importante destacar que existem 4 NEPs Eurípides Barçanufo no estado de São Paulo. Então, para que não haja confusão, lá no YouTube eu coloquei NEP Eurípides Barçanufo Limeira. Então, todos os estudos de domingo à noite eu tenho jogado no YouTube. Aliás, só os de domingo à noite, porque isso facilita não somente para quem quer repassar o estudo, mas para quem quer compartilhar com outros. Fica muito mais fácil, porque senão tem que entrar no Skype e acompanhar o vídeo pelo Skype. E às vezes a conexão do Skype também acaba deixando um pouco a desejar. E no YouTube, claro, é muito mais prático, tanto para assistir quanto para compartilhar. Então, se às vezes a pessoa quer, né, repassar alguma coisa que ficou colocada aqui na tela, e isso facilita bastante, tá bom? Para quem estiver aí fazendo as suas anotações. Na semana passada, no domingo passado, nós fizemos a leitura dos textos de Carbar Schutel e Caligares a respeito desta parábola, e hoje nós temos 4 leituras. Textos de Emmanuel são 2 do livro Vinha de Luz, capítulos 68 e 107. Nós temos um belíssimo conto do livro Cartas e Crônicas do Irmão X, e também uma bonita página do Espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco, num dos livros da sua coleção, que se chama Até o Fim dos Tempos. Vamos ver se dá para a gente fazer a leitura dos 4 hoje, encerrando então esta parábola, tá bom? Então, vamos lá, eu vou mudar de tela. A primeira leitura, então, no livro Vinha de Luz, capítulo 68, vai ser feita pela Celina. Então, eu vou sair do PowerPoint e vou para o texto lá do Vinha de Luz. Pode começar, Celina. Já chegou aí para vocês? Sim, Maus, sim. Então, tá bom. Já chegou. No campo. O campo é o mundo. Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Por vezes, após florestas dadivosas, surgem charcos gigantescos, requisitando drenagem e socorro imediato. Ao lado de montanhas arroladas de luz, aparecem vales envolvidos em sombra indefinível. Troncos retos alteiam-se junto de árvores retorcidas. Galhos mortos entram em contraste com frontes verdes repletas de ninhos. A gleba imensa do Cristo reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do Mestre não seguem além do cultivo de certas flores. Recuam à frente dos pântanos desprezados. Temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço.
recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Em algumas ocasiões, costumam ser hábeis horticultores ou jardineiros. No entanto, quase sempre repousam nesses títulos e amedrontam-se perante os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, todavia, não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas, em favor do reino celeste na terra. Reflete nessa verdade e enriquece as suas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. Emmanuel. Bom, como sempre, belíssima lição, que no início Emmanuel compara, né? Ele faz uma comparação do trabalho no campo com a obra de Jesus em nosso planeta. E claro que a obra de Jesus reclama trabalhadores devotados, que é o que ele fala já no parágrafo 6. Ele pede, gente, que olha, a gleba de Jesus, ele pede trabalhadores devotados que não demonstrem predileções de zonas pessoais. A gente não quer, né, conforto. Ele quer verdadeiros, Jesus está proclamando, gente, ele está querendo verdadeiros servidores. E ele fala, que no parágrafo 7, apresentam-se muitos operários do Senhor, mas os verdadeiros servidores são raros. Por quê? Não podemos ser servidores que a gente foge, que a gente recua perante os pântanos, que a gente teme os sítios desertos ou se espantam com a grandeza do serviço a ser feito. Não podemos ser somente, gente, somente horticultores ou jardineiros, ou seja, os serviços mais fáceis, vamos dizer assim. A gente tem que enfrentar, deixar de lado o nosso medo e enfrentar os terrenos agressivos e multiformes. Jesus, olha o parágrafo 10, gente. Jesus não descansa e prossegue aguardando companheiros para as realizações infinitas em favor do reino de Deus. Então, Jesus ele não deixa a gente de lado. Ele acredita na gente. Então, é nós que precisamos ser, né, os verdadeiros trabalhadores, né? Então, ele deixa claro, o Emmanuel deixa clara a nossa necessidade de aperfeiçoamento e dedicação ao bem, para que sejamos lavradores habilitados. Então, nós temos que nos ir burilando, nos aperfeiçoando e intensificando nas obras do bem, que é ininterrupto, é sempre, é constante, para a gente se tornar num futuro não muito distante, acredito, né? Peço a Deus para que a gente se torne um lavrador habilitado. Alô, por favor, complemente, querida. Maravilhosa a lição. Por favor. Sim. É claro que a gente tem preferência pelas tarefas mais fáceis, né, Celina? Porque é muito mais tranquilo ser horticultor ou jardineiro do que você drenar um pântano. Com E certeza. ainda depois tem que preparar a terra e fazer com que ela produza e produza bem. Como ele fala aqui, né? À frente dos pântanos desprezados. Ou então, você pegar como tarefa um local arenoso, pedregoso, que exige muito mais trabalho. Claro que a gente tem as nossas tendências, as nossas habilidades próprias. Então, vamos trazer isso para a nossa casa espírita, né? Aliás, para a casa espírita. E então, quando muitas vezes o candidato a voluntário aparece,
Ele diz que é voluntário, mas ele já vem com uma coisa pronta na cabeça onde ele gostaria de ficar. Mas isso é natural nosso, porque nós temos as nossas tendências, as nossas habilidades, temos a experiência própria, e muitas vezes ele não se sente feliz nem muito bem com aquilo que lhe é dado fazer. Ele quer escolher, nós queremos escolher. Não aceitamos qualquer tarefa da casa espírita ou em qualquer agrupamento religioso. Nós estamos nos referindo aqui ao trabalho voluntário. E a gente acaba impondo condições. Eu ajudo, mas tem que ser nisso. Eu ajudo, mas tem que ser naquilo. A gente não está disposto a trabalhar. A gente quer trabalhar em determinado setor. E isso porque a gente traz as nossas preferências, né? E tudo que indica aqui pelas palavras de Emmanuel, a gente tem que entrar de cabeça sem ficar preferindo isso ou aquilo. É claro que para os trechos mais difíceis de serem trabalhados no campo, Jesus não vai dar para uma pessoa inexperiente. Para uma pessoa inexperiente, ele vai reservar as tarefas mais fáceis. Para os trabalhadores mais experientes, ele vai colocar as mais trabalhosas. Os pântanos, as áreas pedregosas, os lugares áridos. Porque senão o campo não vai produzir nunca, não é? Agora, outra coisa que me chama atenção aqui é quando Jesus fala, o campo é o mundo. Que mundo? E Emmanuel fala, Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Que mundo inteiro? Jesus estava se referindo ao planeta Terra? Ao sistema solar? Estava se referindo à nossa galáxia? Que mundo inteiro é esse? O mundo material inteiro e o mundo espiritual? Percebem isso, gente? Qual é a dimensão desse mundo? É uma pergunta que para mim fica assim meio complicada de responder, porque a qual mundo? Quando a gente lê a primeira vez, o campo é o mundo. A gente pensa o quê? Que é o mundo material, que é o planeta Terra. Só isso? O que vocês acham? Não é? Dá o que pensar. Então, Jesus é um espírito tão evoluído para ficar só com um planetinha tão pequenininho como o nosso, né? Então, acredito que esse mundo inteiro aí, ou que esse campo é o mundo aí, abrange muito mais almas do que a gente possa imaginar, tá bom? Mais alguma coisa, Celina? Alguém mais quer fazer algum comentário? Não, Malu, não. Obrigada, bem. Então, tá bom. Obrigada, Celina. A próxima leitura é no mesmo livro Vinha de Luz, agora no parágrafo 107, e quem vai fazer a leitura é a Lenita. Tá aqui, ó, joio. Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. Jesus, Mateus capítulo 13, versículo 30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Quer dizer, a gente precisa das experiências ruins, dos tropeços, da dor, para poder crescer mais forte, mais vigoroso. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Quer dizer, se ele tira toda a dificuldade, todas as paixões menos dignas, como ele colocou no texto, da nossa vida, como nós vamos crescer? É a mesma coisa daquele filho que o pai dá tudo de mão beijada,
nunca precisou fazer nenhum esforço para conquistar nada. Ele não dá valor a nada. E acho que é exatamente isso que Jesus quis dizer para nós ou que Emmanuel quis exemplificar para nós nesse item. Uhum. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Quer dizer, ele tem tanta confiança em nós, apesar de todas as nossas falhas, que nós vamos conseguir vencer. Só precisamos de paciência, cuidado, responsabilidade. Então, ele deixa o joio crescer, a maldade às vezes crescer ao nosso lado, a dificuldade, a dor, para que a gente realmente saia fortalecido e vença no final. É. Olha que linda essa frase, Lenita. O otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Sim, eu até marquei no meu texto Nossa isso. Senhora, é linda demais essa frase de Emmanuel, gente. A gente fica até com dó de Jesus, não é? Dá até uma peninha dele, né? Porque assim, coitadinho, né? Tem tanta esperança da gente e a gente ainda não se emenda, não é? Tadinho. Então, será que a gente está merecendo toda essa confiança, Nossa né? Senhora, gente do céu, é demais isso. Pode continuar, Lenita. O campo do cristão é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Eu Isso, acho que é Lenita, você está seguindo pelo seu livro ou pela tela? pela tela. Então, pela tela, é porque eu pensei que você falou que você grifou no livro, Ah, é é, que eu só para perguntar, porque pode ter uma diferençazinha, se é o campo do Cristo ou se é o campo do cristão. do meu, peraí, deixa eu dar uma espiada. Acho que é do Cristo também. É do Cristo, né? Não é Do porque você falou Cristo. cristão, por isso que eu falo, como Ah, você falou não. cristão, eu falei, ela deve estar lendo pelo livro, e às vezes a gente percebe que eles estão, Ah, às vezes, fazendo algumas alterações aí. Então, o não, certo eu é o li campo do errado Cristo, mesmo. ok, Eu li tá bom. errado mesmo. Então tá joia. Não, só para confirmar. Então, e assim, apesar de todas as nossas ah, tarefas, todo o nosso trabalho, né, a gente ainda peca no orar e vigiar, né? A gente ainda deixa ceder às tentações, Sim. ainda reclama da pedra no caminho, né? Então, justamente por isso, ou quando está tudo muito confortável, né? Peraí, acho que está faltando uma pedrinha para esse filho, para esse irmão, tá faltando alguma coisa para ele dar valor, ou trabalhar mais, Uhum. ou se aperfeiçoar, porque está tudo muito cômodo. Ele precisa sair da sua zona de conforto. Vamos dificultar um pouquinho isso, né? Uhum. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam, quer dizer, eles mudam, né? Os Sim. propósitos mudam, eles ficam diferentes conforme o nosso crescimento ou talvez a nossa, assim, como ele fala, né? Age bem devagarinho. Quer dizer, não adianta ele dar uma pancada violenta na gente que a gente não vai para lugar nenhum. Não. Nós somos muito fracos, muito pequeninos ainda, É. né? Então ele falou, Isso envolve múltiplas existências, né? Se agir sim. devagarzinho é bem devagarzinho. Então, porque se vier com uma pancada de uma vez, a gente estaciona Não, a e gente não. espera passar, É, senta e espera passar. exato. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial
pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Quando eu li isso aqui na primeira vez, eu fiquei pensando nessa pandemia, com tantos irmãozinhos sendo ceifados. Aí eu fiquei pensando, não, mas tanta gente boa está indo para casa, né? Será que nós não somos o joio? Sim. Será que nós não estamos ficando para trás, vamos dizer assim, né? Para aperfeiçoamento? Sim. E os que estão indo para casa já cumpriram o seu papel? Já se aperfeiçoaram o necessário nessa existência. Exatamente. Então, nós ainda somos o joio, porque a hora que eu, né, estão sendo, se faz necessária a eliminação do joio, ok. Falei, nossa, mas quem está morrendo, né, quem está desencarnando, tem muita gente boa. Sim. Então, aí eu cheguei à conclusão de que nós que estamos ficando ainda somos joio, ainda temos muita coisa para melhorar. Então, aqui ele fala de eliminação do joio. Aqui eu pensei, ele está colhendo o trigo e deixando o joio para ver se a gente consegue fazer alguma coisa melhor. Sim. A colheita não é igual para todas as sementes na terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação, que é o que a gente falou, né? Que cada um tem o seu tempo, tem a sua, como a Celina leu, né? Uns são mais moles, vamos dizer assim, né? Que, ai, mas aquele terreno lamacento ali é muito para mim. Deixa eu pegar esse aqui do lado, que está menos complicado, depois eu vou para aquele. Então, nós estamos assim, nós estamos fazendo bem devagarinho, um pouquinho por vez, e cada um no seu tempo, né? Uns mais rápidos, outros menos rápido, mas com a graça de Deus, todos estamos seguindo em frente. Sim. Eis porque, aparecendo o tempo justo, de cada homem, de cada coletividade, exige-se a extinção do joio. Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Quer dizer, ele já deu tantos exemplos, né, tantas lições, e muitos de nós ainda, ou muitas lições ainda não foram aproveitadas por nós. Nesse instante, vemos a individualidade, ou o povo, a se agitarem através das aflições e hecatombes diversas. Hecatombes é matança de 100 bois, eu vi no dicionário, mas isso serve para matança em geral, em catástrofes, desastres. Certo. Em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de um naufrágio inexorável. Quer dizer, eu me lembrei de novo nesse item 10 do que nós estamos vivendo hoje. Porque quanta gente que está perdendo, vamos colocar assim, um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, algum amigo muito querido, né? E aí fica desesperado. Ou então vê um parente, um amigo, um ente em uma situação de penúria num hospital, numa UTI, num respirador, né? E vê aquela situação desesperadora, então começa a rezar, a fazer uma oração, e eu acho que é exatamente isso, né? Diante desses desafios, nossa, me falta a palavra, dessas dificuldades, a pessoa acha a sua fé, encontra o caminho,
e assim, peraí, estou fazendo alguma coisa errada. Aí reza, recebe às vezes uma orientação, sem saber que é uma orientação, e, e começa a trabalhar para o bem do próximo, na caridade, ou simplesmente começa a rezar e muita gente tem o dom da palavra, né? Mesmo que nem sempre sejam as coisas corretas ou as coisas exatamente como devem ser, mas às vezes inspiram outras pessoas a fazer, outras pessoas. Então eu acho que é aí que entra, né? Que diante do desastre iminente, muita gente tá se modificando, está Sim. subindo esse degrauzinho, né? No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E, em vista do joio ser atado aos molhos, a dor nunca vem sozinha. Eu acho que é bem, voltando, né? É bem isso que nós estamos vivendo hoje, que não é um ou outro, é Uhum. muita gente, é Sim. muitas famílias sendo devastadas, muitas famílias, muitas pessoas ficando sozinha, que acaba desencarnando a família inteira, fica um ou outro. Então, essa dor nunca vem sozinha, é justamente para assim, vamos. Porque, como né, eu falei lá atrás, às vezes é, é necessário alguma pedra no caminho para que a gente acorde e saia da zona de conforto. Uhum. Marisa, eu acho que da minha parte é isso, da minha Tá pequenez, eu certo. acho que foi isso que eu. Não, tá ótimo, Lenita. Assim, só quero que vocês percebam que aliás, essa lição é muito bonita, que uma palavrinha que aparece muitas vezes aqui, tempo, tá bom? E essa lição está profundamente relacionada com o próximo texto que vai ser lido pela Jo Rock, do livro Cartas e Crônicas. Então, obrigada, Lenita. Eu vou voltar para o índice geral para poder pegar a próxima leitura. Cartas. Cartas e Crônicas. Cadê você? Está aqui. Cartas e Crônicas. Cartas e Crônicas é o capítulo 34. É, uma, é um conto de fácil leitura e vocês vão ver como esse texto está relacionado com o anterior. Já chegou aí, Jô? Chegou. Boa noite a todos. Boa noite, pode começar. O grande ceifador. Comentando certas dificuldades de genuína propaganda espírita, o velho Jonathan, antigo seguidor do Evangelho em nosso campo de ação espiritual, tomou a palavra e falou sorrindo. No tempo do Mestre, semelhantes entraves, ou seja, semelhantes problemas, não eram menores. A gloriosa missão do Senhor ia em meio, quando surgiram várias legiões de supostos discípulos da Boa Nova, à margem das atividades evangélicas, multidões desarvoradas, ao comando de chefes que se diziam continuadores de João Batista, enxameavam, ou seja, parecia um enxame, né, de abelhas, nas bordas do Jordão, a se dispersarem na Palestina e na Síria. Capitães da revolta popular contra o domínio romano, após ouvirem as lições do Senhor, usavam-lhe a doutrina, criando a discórdia sistematizada em nome da solidariedade humana nos diversos vilarejos que circulavam Tiberíades. Todos erguiam um flamejante verbo, asseverando falar em nome do divino renovador.
Jesus, o Messias Nazareno, achava-se entre os homens, investido da autoridade indispensável à formação de um novo reino. Destituiria os potentados, ou seja, os poderosos estrangeiros, e aniquilaria ditadores do poder. Discursos preciosos faziam-se ouvir nos cenáculos do povo e nos quadros rústicos da natureza, exaltando a boa vontade e a comunhão das almas, o devotamento e a tolerância entre as criaturas. Milhares de ouvintes escutavam enlevados as pregações, estáticos e felizes, qual se já respirassem num mundo novo. Contudo, no turbilhão dos conceitos vibrantes e nobres, alinhavam-se aqueles que, arrecadando dinheiro para socorro às viúvas e aos órfãos, olvidavam-nos, ou seja, esqueciam dos órfãos e das viúvas deliberadamente, para enriquecerem a própria bolsa. E apareciam os oportunistas que, em se incumbindo da doutrinação referente à fraternidade, utilizavam-se das frases primorosa e bem feita para a realização das mais baixas manobras políticas. Foi por isso que, em certo crepúsculo, quando a multidão se congregava em torno do mestre junto às águas, para recolher-lhe a palavra consoladora e o ensino salutar, Simão Pedro, homem afeiçoado à rude franqueza, valendo-se da grande pausa que o eterno benfeitor imprimira à própria narrativa, quando expunha a parábola do semeador, interpelou-o diretamente, indagando: Mestre, e o que faremos dos que exploram a ideia do reino de Deus? Em muitos lugares encontramos aqueles que formam grupos de serviços em nome da boa nova nascente, tumultuando corações em proveito próprio. Agitam a mente popular e formulam promessas que não podem cumprir. Em Betsaida, temos a falange de Berequias ben Zenon, que a dirige com entusiasmo dominante, apropriando-se-vos da mensagem sublime para solicitar os dracmas era o dinheiro da época, de pobres pescadores, alegando destiná-las aos doentes e às viúvas, mas, embora preste auxílio a reduzido número de infortunados, guarda para si mesmo a maior parte das ofertas amealhadas, e ainda hoje, em Cafarnaum, ouvi a prédica brilhante, ou seja, o sermão brilhante, de Aminadab ben Azor, que se prevalece de vossas lições divinas para induzir o povo à indisciplina e à perturbação. Não obstante, pronuncia afirmativas e preces que reconfortam o espírito dos que sofrem nos caminhos árduos da terra. Como agir, Senhor? Será justo nos subordinemos à astúcia dos ambiciosos e à manha dos telhados? Como relegar o Evangelho à dominação de quanto se rende à vaidade e à avidez da posse, do egocentrismo e à loucura? Jesus meditou alguns instantes e replicou: Simão, antes de tudo, é preciso considerar que o crime confesso encontra na lei a corrigenda estabelecida. Quem rouba é furtado. Quem ilude os outros engana a si próprio. E quem fere será ferido. Mas, Senhor, tornou o apóstolo, no processo em exame, creio seja necessário ponderar que os males decorrentes da falsa propaganda são incomensuráveis. Não haverá recurso para assustá-los de imediato, ou seja, para pará-los de imediato.
o excelso amigo considerou paciente. Se há juízes no mundo que nasceram para o duro mister de retificar, aqui nos achamos para a obra do auxílio. Não podemos olvidar, ou seja, esquecer, que os verdadeiros discípulos da Boa Nova, atentos à missão de amor que lhes cabe, não dispõem de tempo e disposição para partilhar as atividades dos irmãos menos responsáveis. Além disso, baseando-me em sua própria palavra, não estamos diante de companheiros totalmente esquecidos da caridade. Disseste que Berequias bom Zenon, pelo menos, ampara alguns infelizes que lhe cercam a estrada, e que Aminadab Ben-Azor, no seio das palavras insensatas que pronuncia, encaixa ensinamentos e orações, de valia para os necessitados de luz. E se formos só pesar, ou seja, colocar na balança, as esperanças e as possibilidades, os anseios e as virtudes dos milhares de amigos provisórios que os acompanham, como justificar qualquer sentença condenatória de nossa parte? O apontamento judicioso, ou seja, sensato, conciliador, ficou no ar. E como ninguém respondesse, Jesus espraiou o olhar no horizonte longínquo, como quem apelava para o futuro, e ditou a parábola do joio e do trigo, que consta no capítulo 13 das anotações de Mateus. Quer que eu leia, Maruísa, a parábola? Acho que pode parar, acho que pode pular, né, Jô, para dar mais tempo da gente fazer a leitura, né? A parábola a gente já sabe, né? Acho que pode passar para o parágrafo seguinte. Depois que ele terminou, calou-se o Cristo pensativo. Todavia, Simão, insatisfeito, volveu a perguntar: Mas, Senhor, em nosso caso, quem colherá a verdade, separando-a da mentira? O mestre sorriu de novo e respondeu: Pedro, o tempo é o grande ceifador. Esperemos por ele, cumprindo o dever que nos compete. A vida e a justiça pertencem ao Pai, e o Pai decidirá quanto aos assuntos da vida e da justiça. E porque ninguém lhe opusesse embargo à lição, calou-se o mestre para demandar, em seguida, outros ensinos. Silenciou o velho Jonathan e, a nosso turno, com material suficiente para estudo, separamos-nos todos para concluir e meditar. Irmão Chico. Você quer que eu comente ou não vai dar tempo, Maruísa? Não, mais uns minutinhos dá para ler, sim. Bom, aqui nesse texto, a gente vê que na época de Jesus, né, como Sim. ele diz aqui, já existia. Na época que ele ainda estava aqui conosco, já existiam pessoas que se apropriavam Sim. das palavras, dos ensinamentos dele, e tinha muitos oportunistas. Eles se apropriavam em benefício próprio das mazelas, né? E ele conta, né, que angariava fundos, né, e no fim embolsava um pouco, o outro se usava da palavra para fazer rebeliões, né, políticas, né, eles queriam tirar o Roma, né, de caminho deles, né. E aí, tudo isso, Pedro via tudo isso e ele não se conformava, né. E teve um dia que ele foi falar para o mestre: Mestre, a gente está vendo tudo isso acontecer, né? O que a gente pode fazer? E Jesus, contando a parábola, e assim mesmo Pedro questionava: mas e daí? Como que a gente vai fazer para separar o joio do trigo?
E aí Jesus disse essas palavras, né? Que tão profundo cala dentro da gente. Nem fala. Mesmo eles fazendo as coisas erradas, né? Mas antes disso ele disse que mesmo essas pessoas fazendo coisas erradas, eles faziam também o bem, né? Eles não faziam só as coisas Sim, erradas. E daí quando Simão voltou a questionar, e ele disse sobre o tempo, né? Que o tempo é o grande ceifador. Esperemos por ele, cumprindo o dever que nos compete, ou seja, vamos fazer a nossa parte, né? sim. Que a vida e a justiça pertencem ao Pai. Muito linda essa mensagem, viu, Maruísa? Eu vou Sim. falar para dar tempo para a Margarete ler. Isso. É complicado, Sim, mas viu? o texto em si, ele é simples, né, Jô? Não é uma leitura complexa e, assim, com tantas, assim, muito emaranhado, mas é interessante a gente tomar conhecimento de que até mesmo na época de Jesus, aqueles que ouviam as suas preleções e depois se tornavam, né, ali uns divulgadores bem estranhos, já distorciam um pouco as coisas. Ou seja, já naquela própria época, nos próprios ensinamentos de Jesus, já estava crescendo ali alguma coisinha estranha no meio, não é? Mas o que, que significa isso para a gente? A mensagem principal, gente. Vamos deixar que o tempo se encarregue das coisas, que ceifador é o colhedor, né? É aquele que ceifar significa colher. Então, o grande colhedor, vamos dizer assim, o grande separador vai ser realmente o tempo. E qual é a obrigação que nos compete? É o dever, né? Ou melhor, é cumprir a obrigação que nos compete, sem ficar preocupado com o joio, porque vai chegar o momento dele também, ele vai ter muitas oportunidades de se redimir, de se transformar, como aconteceu com a gente. Eu só queria passar rapidamente, gente, no item 18, porque tem uma palavrinha aqui que vira e mexe, Emmanuel utiliza, essa daqui, olha. Essa palavra, ela também é uma palavra da língua portuguesa. É mister, não é mister. Mister é no inglês. Na língua portuguesa, mister significa obrigação. Então, faz-se, por exemplo, faz-se mister tal coisa. Ou seja, é obrigatório. Aí entra no sentido de dever. E nessa palavra, o E, a vogal E, é aberta, assim como colher, mulher. Então, quando ele fala aqui, olha, se há juízes no mundo que nasceram para o duro mistério de retificar. Em outras palavras, que nasceram para a dura obrigação de retificar. É que a gente encontra esse jeito de escrever, parece do inglês, mister, como que é senhor, né, um tratamento cortês, mas não. Emmanuel usa muito essa palavra, mister, no sentido de obrigação, tá bom? Então, a nossa obrigação é dar conta da tarefa que nos cabe e deixar que o tempo faça as separações necessárias, tá bom? Muito obrigada, viu, Jô? A lição aqui, ela não é tão difícil e dá bem para a gente compreender o significado, assim como do texto anterior. O melhor negócio é o tempo, que tudo se encarrega, né? De tudo se encarrega, há tempo para tudo. Como a gente viu lá, né, na parábola, né? Tem tempo de semear, tem tempo de crescer, tem tempo, significando tempo de evoluir, e tem o tempo de colher, né? Então, essa parábola também fala de tempo. E nós vamos passar agora para a leitura do livro, aliás, da lição Joio Perverso e Trigo de Luz, do livro Até o Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues. Gente, eu já comentei, já chegou aí, Margarete? Já chegou sim. Tá.
Gente, Amélia Rodrigues, sim, utiliza um palavreado, porque a Amélia Rodrigues era escritora, poetisa, jornalista, professora, era uma pessoa muito culta. Então, em todos os livros dela, a gente precisa estar com o pai dos burros na mão ou com o Dr. Google Apostos, porque ela utiliza palavras que, além de não serem conhecidas entre nós, se algumas são conhecidas, elas estão totalmente fora de uso na nossa linguagem atual. É o que acontece no comecinho desse texto, tá bom, Margarete? Eu não sei se você foi atrás do significado das palavras, mas eu tenho aqui, caso precise, tá bom? Certo, vou precisar, que eu cheguei agora há pouco e eu li rapidamente, mas assim, muitas delas eu conheço, desculpe aí, mas vamos lá. Então, vamos lá. O texto é bem... E assim, eu acho que vale a pena essa primeira parte, a gente imaginando o que ela está descrevendo. Porque ela faz uma descrição... Assim, ela sempre começa assim, né? Descrevendo local e pessoas. Maravilhoso. Olha, cessada, terminada, a algaravia produzida pela turbamulta, a bagunça, o barulho produzido pela multidão, sempre ansiosa e insatisfeita, depois de inesquecíveis lições de sabedoria, o doce enérgico Rabi, acompanhado pelos amigos, foi para casa. Sopravam os favônios do entardecer, né? Eu imagino que seja, não fui atrás, Maroisa, essa eu não conheço, mas deve ser... Favônio é o vento suave que vem justamente do lado da direção em que o sol se põe. Porque está entardecendo, né? O vento do entardecer, foi isso que eu imaginei, né? Sopravam os favônios do entardecer e o céu cobria-se com sucessivos tecidos evanescentes de variado colorido. Imagina aí, gente. Vai imaginando o céu. As trilhas luminosas do astro-rei confraternizavam com as nuvens arredondadas que se adornavam de cores multifárias, multicoloridas, né? De várias cores, e uma harmonia mágica pairava no ambiente calmo. Imagina as emanações de Jesus aí nisso tudo, né? Vale. As casas esparramadas nas praias de seixos escuros e areia marrom eram abrigos e remansos tranquilos para que os habitantes que falavam sem palavras do intercâmbio de vibrações sutis entre o mundo físico e o transcendental. A presença de Jesus irradiava harmonia e toda uma sinfonia quase inaudível e incomum beleza permanecia vibrando onde ele se encontrava. Aquele havia sido um dia afanoso, atarefado. As multidões revezavam-se e os aflitos não cessavam de apregoar as suas mazelas, rogando amparo e saúde, que logo desperdiçavam no terrível banquete das alucinações destemidas. Para que não voltassem aos tumultos nem às insensatezes comprometedoras, o mestre, dando cumprimento ao que estabelecera a profecia, abriu a sua boca em parábolas e proclamou coisas que estavam ocultas desde o princípio e, por isso mesmo, ignoradas. A partir daquele momento, ninguém se poderia considerar ignorante da verdade, deserdado do reino dos céus, esquecido da providência divina. Para nós também. Sim. João, o Batista, viera aparelhar, corrigir os caminhos por onde ele prosseguia,
ampliando trilhas e anunciando a era nova. A humanidade ali representada reaparecia no futuro dos tempos, renascendo em novos corpos, olha nós aí, e repetindo a música incomparável do seu verbo libertador. Assim, aturdidos por tudo quanto haviam visto e ouvido, os companheiros que não conseguiram entender o incomum significado das declarações, impressionados com alguns dos ensinamentos, aproveitando-se de um momento de repouso, acercaram-se-lhe e pediram-lhe que explicasse a complexa parábola do joio, há pouco narrada. Invadido pela intensa ternura com que sempre elucidava os atônitos discípulos, olha nós aí, ele esclareceu. O mundo é um campo imenso e abençoado que aguarda a sementeira. Neutro mesmo? Sim. Depende daquele que o vai utilizar, preparando-o convenientemente para que a ensementação se faça coroada de êxito. Neutro, né? Neutro, sem nada, sem... O mundo é um vasto campo, que já foi falado no primeiro texto, sim, e já foi falado no segundo texto também, que foi o item 4 que a Lenita leu, que ele falou do mundo. Sempre tem estado aguardando a bênção das sementes que o dignifiquem para tornar-se área de vida. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, que veio distribuí-la em toda parte, a fim de que a terra gentil se converta em formoso jardim pomar. Sem temer qualquer impedimento, entrega-se à tarefa com os olhos postos no futuro. A boa semente são os filhos do reino, com as palavras renovadoras e diretrizes de segurança, para que tudo se faça de acordo com os desígnios do Pai, que deseja a felicidade dos seus filhos, a providência para que nada lhes falte no cometimento da evolução. O joio são os filhos do maligno, que são os vícios, as perversões, que se permitem às criaturas no trânsito de crescimento interior, sem a necessária coragem para vencê-los. O joio está dentro de nós. Sim. O combate desse joio é pessoal e daquilo que nós sabemos que temos que amarrar em molhos e jogar no fogo, né? O indivíduo que semeou o joio é a inferioridade moral do ser que nele predomina, retendo-a na retaguarda do processo de iluminação pessoal, a que se entrega sem resistência, porque ele atende os desejos primários a que se encontra acostumado. O inimigo do joio é a nossa preguiça, é a nossa procrastinação. Eu não gosto nem de falar essa palavra porque eu não consigo. Olha, é a nossa inferioridade moral do ser que nele predomina. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. O mundo moral está em constante transformação por causa da transitoriedade da existência física, das suas alternâncias e dos seus processos degenerativos. Por mais longa, sempre se interrompe pelo fenômeno da morte e se encerra o capítulo existencial, chegando o momento da ceifa, que se apresenta na consciência,
que refaz o caminho percorrido sob a inspiração dos seres angélicos encarregados de orientar os seres humanos. É a nossa autoavaliação, a ceifa, essa é a nossa autoavaliação, que se a gente fizesse todo dia, estava mais bonitinha, não é? Na nossa cadernetinha, né? Assim, pois, como é o joio colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo, quando cessar as experiências carnais de cada criatura que enfrentará a semeadura do mal realizada no próprio coração. Os erros na condição de Eva perniciosa reaparecerão com todo vigor, exigindo prosseguimento de viciação, agora sob outras condições inesquecíveis, afligindo e atormentando com as chamas do desejo infrene, ardendo no sentimento e na razão do desgoverno. Tá aí, né? O fogo é a gente ter que pedir e lutar contra isso. Sim. Cadê? Onde é que nós paramos? O Filho do Homem enviará os seus anjos que hão de tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quanto praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque a consciência, quando desperta e avalia o mal que a si mesma, né, se fez, sem oportunidade imediata de reparação, aflige-se, leva o indivíduo ao sofrimento que o faz estorcer-se e chorar sem consolo, por haver-se iludido sem qualquer necessidade. O anjo da morte e dos renascimentos físicos, após acolher os aflicionados dos escândalos dos crimes da perversão, selecionará aqueles que poderão prosseguir na terra e aqueles outros que serão enviados ao exílio em mundos inferiores mais primitivos e infelizes, onde recomeçarão a jornada interrompida em condições menos propiciatórias. Será realizada a seleção natural pelos valores espirituais de cada qual, que compreenderá a insânia que se permitiu, envidando esforços hercúleos para se recuperarem. Enquanto isso, nem vou dizer que isso está acontecendo agora. Nem vou dizer, para ninguém se assustar. Enquanto isso, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, porque estarão em paz consigo mesmos, sintonizados com a imortalidade em triunfo, livres das paixões e vinculações com o crime, a hediondez, a sombra que antes neles predominava. Um silêncio feito de unção de alegria e de paz se abateu sobre a sala modesta onde ele acabara de falar. A sua voz permanecia fixada na memória deles para sempre, que se recordariam daquele momento de mágica poesia e grandiosa sinfonia para todos os dias do porvir. As ansiedades da natureza no entardecer, cediam lugar às primeiras manchas de sombra, desenhando figuras estranhas no firmamento adornado de luz e calor. A partir daquele momento, as responsabilidades cresciam e delineavam com maior precisão os compromissos que firmariam com o suor do trabalho e sangue do sacrifício. Já não eram menos aqueles homens simples, arrebanhados entre os pescadores e os de menos cultura, os cobradores de impostos, os exegetas, os indagadores. Eles eram uma síntese da humanidade, sem os vernizes sociais enganosos e alguns envolvidos pela gangadura que ocultava o diamante precioso. O amigo se encarregava de trabalhá-los a
todos para as tarefas que teriam que executar até o fim dos milênios. Eram homens tocos e modestos, sem dúvida, no corpo, mas antes de tudo, espíritos convidados para o grande banquete da Boa Nova para o qual vieram. Pois bem, eu só vou dizer uma coisa. Ontem eu vi um pedaço de uma palestra do Haroldo, e esse texto confirma, e esse texto ratifica, né? Simplesmente, nós estamos vivendo a parábola do joio e do trigo. Sim. Mas o joio e o trigo não sou eu sou o trigo e meu pai é o joio, por exemplo. Eu sou o joio e minha vizinha é o trigo. Não, é o joio e o trigo internos na Margarete. Sim. É o joio e o trigo internos no seu Vilmar. É o joio e o trigo internos de cada um. Sim. Essa é a grande conclusão dessa parábola, certo, gente? Eu peço desculpas por nós termos alongado um pouquinho, mas nós vamos até 8h10. Quem não puder continuar, fiquem à vontade, podem sair, não tem problema algum. Só peço para que deixem gravando, por favor. Gente, essa parábola como a Margarete disse, e a Amélia Rodrigues mostrou tão bem para a gente, que vamos dizer, essa luta de joio e trigo está dentro de nós, mas que o nosso foco deve estar voltado para aquilo de bom que já conseguimos alcançar. Sim. Que a misericórdia divina, ao longo do tempo, saberá oferecer mil e uma oportunidades para que o nosso joio seja transformado, para o que ainda há de mal em nós seja transformado em bem, tá certo? Obrigada, Margarete. E já voltando aqui para finalizar, gente, na nossa página seguinte, fechando aqui o nosso tema, eu não sei se vocês assistiram aqueles 2 vídeos curtinhos que eu mandei para vocês hoje lá no canal, no NEP do WhatsApp. E não deixem de assistir. Cada um tem menos de 1 minuto de duração. Como nós não vivemos no campo, não somos agricultores, não sabemos diferenciar de fato uma coisa da outra. E ali nós temos dois exemplos muito interessantes. Um, quando o trigo e o joio ainda estão verdes, crescendo, e outra, no segundo vídeo, quando os dois já estão no ponto da colheita. E é só no ponto da colheita que se consegue verificar quem é joio e quem é trigo. Muito interessante isso. Então, são 2 plantas, 2 situações, 2 atitudes, 2 estados que estão dentro de nós. Com isso, nós encerramos esta parábola. Claro que poderíamos debater muito mais, sobretudo com o texto da Amélia Rodrigues, que é muito profundo, mas nós vamos encerrando por aqui, tá bom, gente? Senão vai ficando muito cansativo para todos. E para finalizar a nossa atividade desta noite, eu peço para a Jo Roque fazer o favor de finalizar para nós. Por favor, Jo. Tá. Vamos, então, terminar mais um estudo abençoado que acabamos de ter. Agradecendo a Deus que nos permite a vida nessa encarnação. Ele nos permite sermos capazes de aprender todos. Agradecemos a Jesus que nos deixou esses ensinamentos maravilhosos. São lições tão simples, ao mesmo tempo tão profundas, que nos fazem refletir. E faz com que a gente procure achar o prumo, o equilíbrio, né? O caminho a seguir. Agradecemos aos irmãos de luz que nos intuíram nessa noite. Agradecemos a presença de todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Que nós possamos, Senhor, deixar de tentarmos ser os críticos, os juízes, os justiceiros, sempre julgando,
querendo e tentando sempre separar o joio do trigo. E como disse Jesus, o tempo é o grande ceifador. Esperemos por ele, cumprindo o dever que nos compete. Que a gente consiga ser os verdadeiros servidores, os trabalhadores devotados. Que a gente consiga ser os pacificadores. Lembremos todos que nós podemos arrancar o joio do nosso íntimo. Fique conosco, Senhor, nos auxiliando. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigada pela companhia de todos. Um bom finalzinho de domingo. Fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom descanso, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.